Continuar repercutindo então isso, vamos trazer aqui o nosso primeiro convidado, na verdade, né, para chegar nessa conversa, o Anderson Nunes, que é analista político, ele já está aqui conosco. Já quero dar bom dia para o Anderson, né, e já quero, claro, trazer para você também, né, essa questão dessa pesquisa que acaba de ser divulgada do IPESP, aí junto com a XP, né, Anderson, me chamou a atenção ali uma movimentação em relação ao Ciro Gomes. Ciro que, né, está bem à frente, inclusive, do que aqueles nomes que têm sido considerados como terceira via. Você acredita que isso pode, de alguma forma, ser benefício aí para o candidato, caso ele venha a utilizar aí para um segundo turno aquele discurso do antipetismo? Isso mostra, é uma sinalização positiva, na sua opinião, ou ainda é muito pouco para esse tipo de virada? Primeiro eu vou deixar o meu bom dia para a Isa, primeiramente, depois para você, Débora, e para o Alangani. Viu, Isa? Eu não deu bom dia, mas eu providenciei que todo mundo dê bom dia para você. Obrigada. Feita aí a sua bela pergunta, Débora, e realmente eu estava acabando de ler aqui os comentários da pesquisa. A pesquisa acabou de sair, saiu nesse momento que eu estava entrando pelo link. Então, o que me chamou a atenção foi exatamente isso do Ciro, de subir de 8% para 9%, ele já começa a encostar em 2 dígitos e já começa, na verdade, chamar a atenção. No entanto, que você percebe um acordo, por exemplo, sendo construído entre a senadora Simone Tebet e o próprio candidato Ciro Gomes, deles ambos não se atacarem, por exemplo, nas eleições. Então, isso começa a haver uma nova perspectiva. E a pergunta é, a terceira via, nesse momento, não tem candidato para ir para o segundo turno, como prova a própria pesquisa, com 45% para Lula e 34% para Bolsonaro. Mas o apoio de ambos pode transferir a votação e modificar a chance de um candidato, como na própria pesquisa IPESP-XP, saiu o Lula ganhando em segundo turno com todos os candidatos. E nesse caso, o Ciro, por exemplo, com uma fala antipetista, ele não apoiaria Lula, mas será que apoiaria, por exemplo, Bolsonaro para que o Lula não vencesse no segundo turno? Já começa a haver umas chances reais da terceira via no seu apoio modificar, por exemplo, a votação no segundo turno. Então, eu vejo aí com critério, as últimas pesquisas mostraram um crescimento, no caso do Lula, e chegaram algumas, como foi o caso da Datafolha, a mostrar que ele poderia vencer e teria chances de vencer no primeiro turno, como foi muito bem falado por Alangani, por exemplo, o caso de Dória em São Paulo, a prefeito de São Paulo, que pela primeira vez na história ganhou em primeiro turno. Então, nesse caso das pesquisas, eu acredito muito na urna, onde a pessoa vota de forma individualizada, onde o seu voto é secreto, e lá ela não precisa ter vergonha em falar qual é a sua verdadeira opinião política. Então eu acho que ainda é muito cedo para criar uma definição pelas pesquisas, até porque as eleições só vão acontecer em outubro, e até setembro para outubro muita coisa vai acontecer no governo federal, e alguns movimentos, como tem sido feitos, por exemplo, nos casos do ICMS, na briga com os governadores, as questões do executivo com o STF, que essas tensões podem aumentar, isso pode acabar decidindo num segundo turno. Agora, Anderson, a gente tinha-se muito uma dúvida sobre para onde iria aquela porcentagem ali, aquele 1% do Dória, né, quando ele saísse das pesquisas. Acredita que esse 1% agora que aparece, no caso para o Ciro, pode ter sido essa migração aí do Dória? O que você acha? Pode, ele tinha 3% nas pesquisas, 1% pode ter migrado para o Ciro, 1% para o Bolsonaro, por exemplo, e o outro 1% pode ter ido, por exemplo, para o Lula. Hoje, o eleitor dele era muito misto, de ambas as partes ali, não era um eleitor que odeia a esquerda ou um eleitor que odeia a direita, você tinha eleitor misto ali que apoiava o Dória naqueles 3%. Então eu acredito que esses 3% dele foi dividido dessa forma. Estou aguardando as outras pesquisas sair para se confirmar, mas era muito pouco, esses 3% dele não muda em absolutamente nesse primeiro momento as eleições.